Boa noite a todos vocês, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Este é o canal Assim Diz o Senhor e não o teólogo doutor. Peço para que você inscreva no canal, que você deixe o seu like e que você também compartilhe com as pessoas, para que nós possamos estar sempre aí postando temas tão relevantes para a sua vida e para a vida daqueles que você compartilhe com eles. Como eu havia prometido, hoje nós vamos estudar um tema muito profundo dentro da palavra de Deus e de uma relevância muito grande, porque é se falado do julgamento de Deus, é se falado do juízo final, mas não se explica como isso vai proceder. E nós vamos hoje ter o privilégio de ver toda a explicação que a Bíblia nos dá. Então, como é que vai ser o julgamento de Deus? Quem é o juiz? Quem é o advogado? Quem são as testemunhas? Quais são os livros que vão estar registrados os nossos atos, que seria o processo, os autos do processo? Como vai se dar aí, como se vai transitar e ser julgado a pessoa, né? Como vai ser o veredito final? Será que a Bíblia ela deixa isso bem claro para nós sobre esse julgamento que Deus haverá de fazer sobre a raça humana? Então eu quero começar esse estudo logo já fazendo uma pergunta para vocês muito profunda: até onde vai o julgamento de Deus? Então eu peço para que você abra a sua Bíblia aí no capítulo 12, no verso 14. E lembre-se que a tradução que eu estou usando é a versão João Ferreira de Almeida, a revista atualizada, tá bom? Então abre a sua Bíblia no capítulo 12 do livro de Eclesiastes e o verso é 14. Esse livro foi escrito pelo Salomão, pelo rei Salomão, tá bom? Então vamos lá, Eclesiastes 12, 14. Até onde vai o julgamento de Deus? Olha que interessante o texto diz, ó. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer seja boa, quer seja mal, né? Então nada vai ficar escondido diante de Deus. Tanto as coisas boas como as coisas ruins serão reveladas ali no dia do julgamento, no dia do juízo final, né? Então não tem como você esconder nada da presença de Deus, né? E todos nós vamos comparecer perante esse tribunal de Jesus, perante esse tribunal de Cristo, né? Então, quantos vão comparecer lá? Vamos ver o que a Bíblia diz? Olha, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. 2 Coríntios, um livro escrito por Paulo, está depois de Romanos, aí vem 1 Coríntios e aí vem 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Capítulo 5, verso 10. Olha que interessante, ó. Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo. Quantos? Todos nós, está dizendo aqui o texto, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do seu corpo, né? Então, olha que interessante, todos nós vamos comparecer, não tem como fugir deste julgamento, não tem como você pagar para se livrar desse julgamento. Na terra isso é possível, mas no tribunal celestial jamais isso vai acontecer. Então lembre você, ó, você vai aparecer diante do tribunal de Cristo, queira ou não queira, eu vou comparecer diante do tribunal de Cristo, né? E quem é o juiz desse tribunal? Quem é o juiz que vai fazer aí o julgamento? Aí eu convido você a ir para o livro de João, lá no Evangelho de João, capítulo 5, 22, olha. Livro de João 5, 22. Livro de João, capítulo 5 e o verso 22, ó. Olha o que diz aqui, ó. E o Pai ninguém julga,
né? Então não é Deus que vai ser o juiz aqui, ó, mas ao Filho. Quem é o Filho? Jesus Cristo confiou todo o julgamento. Então, meus queridos, ó, você vai estar na presença de Cristo e ele será o seu juiz, meus queridos, né? E Jesus conhece todas as coisas, né, que estão dentro de nós, até aquelas coisas que são ocultas, que não são reveladas a Deus, ele conhece. Então ele vai ser um juiz muito excelente e justo, meus queridos, capaz aí de fazer o nosso julgamento, né? Então, Deus não vai julgar, mas Jesus é quem vai julgar, né? Agora, quem é o advogado? Ele sabe que todo tribunal, quando vai se haver ali um julgamento, haverá também um advogado de defesa. E quem é esse advogado de defesa ou de condenação, né? Vamos ver quem é esse advogado, meus queridos? Primeira carta de João. Vamos lá para a primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Diz assim, ó: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Olha, mas se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então, meus queridos, Jesus também ele é um advogado, ele é juiz e advogado. Mas ele é advogado, meus queridos, daquele que confessa. É o que o texto está dizendo aqui, ó, daquele que confessa os seus pecados, aquele que se arrepende dos seus pecados. Esse Jesus, então, vai ali defender diante do Pai, né? Então, Jesus ali será o advogado, tá bom? Então ele é juiz e ele é ao mesmo tempo advogado, né? Agora Cristo vai ser o juiz e, como eu disse, vai ser também o advogado, né? Agora como, né? Será, ó, como o seu advogado sempre está em busca de seu perdão e salvação. Ó, isso eu quero deixar bem mais claro para você. Esse advogado, ele sempre está em busca do seu perdão e também da sua salvação. Mas para que isso aconteça, é aquilo que eu te falei, você tem que confessar os seus pecados. E aí ele é justo para te perdoar. E aí, meus queridos, você vai estar nas mãos de um grande advogado que é Jesus Cristo, né? A gente sabe que também no tribunal, ali tem os registros dos autos do processo, né? Qual vai ser os autos do processo ali? Onde vai estar registrado ali todos os nossos atos, né? Vamos ver Apocalipse capítulo 20, verso 12. Apocalipse 20, verso 12. Apocalipse 20, verso 12. Olha que interessante, ó. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Apocalipse 20, verso 12, ó. E vi também os mortos, os grandes, os pequenos, né? Quer dizer, toda a classe de pessoas, né? Postos em pé diante do trono, né? Estavam diante do trono de Deus. João viu isso, ó. Então se abriram ali os livros, meus queridos, e ainda outros livros. O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Perdão, conforme o que se achava escrito nos livros, né? Então veja bem, estão ali os registros dos nossos atos no livro ali que Deus preparou, né, meus queridos? Então tá tudo registrado, tá tudo marcado ali certinho, né? Então, meus queridos, não tem como isso não acontecer. É interessante que a Bíblia usa essa palavra livros para que a gente está mais familiarizado, a gente entendemos assim. Mas se aqui os grandes tribunais têm computadores sofisticados para registrar isso, imagine lá no céu, né? Imagine como que é essa sala de julgamento lá de Deus, né? Deve ser coisa extraordinária. Mas João usa a figura que nós entendemos aqui, os livros, né? E o julgamento de Deus, ele é baseado nos registros que estão neste livro lá do céu.
E quando é que alguém tem o seu nome registrado ali neste livro da vida? Vamos ver? Capítulo 5 do Evangelho de João, verso 24. Olha, João 5, 24. Vamos voltar lá para João 5, 24. Quando é que o nosso nome é registrado ali no livro da vida, né? João 5, verso 24, diz assim, ó: em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ó, se você confia em Deus, se você aceita Jesus, né, você já tem o que? O direito à vida eterna. Ó. Ele está dizendo o texto, ó, não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. Então você não precisa ter medo do julgamento de Deus, desde que você esteja que o seu nome escrito lá no livro da vida, né? Que você esteja lá registrado todos os seus atos ali no livro da vida, né? Porque no livro da vida, meus queridos, quem tiver o seu nome lá, ele vai ser absorvido por Cristo Jesus, né? Então, vamos ver aqui mais coisa interessante aqui, ó. Quantas deixa eu ver aqui. O que que diz mais aqui, ó? Quem aceita Jesus, né? E quem são as testemunhas? Ó, quem aceita Jesus está no livro da vida, né? É o dia que você aceita Jesus, seu nome passa a ser escrito no livro da vida agora. Agora, quem são as testemunhas? Olha que pergunta interessante aqui, ó. Quem são as testemunhas desse julgamento? Vamos ver? Mateus 18, verso 10. Um pouquinho para trás. Mateus 18, verso 10. Mateus 18, verso 10. Olha o que diz lá, ó. Mateus 18, verso 10. Vedes, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai celestial. Então veja bem, o que esse texto está dizendo aqui para nós, né? Esse texto está se referindo aqui à ovelha perdida, né? Então Deus está dizendo aqui, Cristo está dizendo aqui, ó, que todos nós temos um anjo, né? Você já viu falar do anjo da guarda? Todos nós temos um anjo, né? E esse anjo, ele será a nossa própria testemunha no dia do juízo final, né? Então veja bem, meus queridos, ó, tudo que nós fazemos, ou você alegra esse anjo, ou você entristece esse anjo, e tudo é registrado no livro, lá no céu, né? Então, e ele será no dia do julgamento o seu juiz, né? Que coisa bastante interessante aqui, né? Agora vamos ver, meus queridos, lá vamos voltar agora em Eclesiastes, no capítulo 5, no verso 9. Eclesiastes 5, verso 6. Olha, vamos ver lá. Eclesiastes 5, verso 6. Olha que interessante, ó. Eclesiastes 5, verso 6. O que que diz lá nesse texto? Ó. Não concita que a tua boca te faça culpado, ó, e nem diga diante do mensageiro de Deus, quer dizer, do anjo de Deus, que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras da tua mão? Olha que texto aqui bastante interessante, ó, meus queridos, ó. Não diga, meus queridos, ó, que foi culpado, porque você tem um anjo do Senhor diante de ti. Todos nós temos um anjo da guarda diante de Deus, né? Isso é bastante interessante para a nossa vida. Mas, meus queridos, quantos anjos são? Quantos anjos frequentam o céu diariamente e estão diante de Deus? Apocalipse 5, verso 11. Ó, vamos ver? Apocalipse 5, verso 11. O último livro da Bíblia. Apocalipse 5, verso 11.
5, verso 11, diz assim, ó, Apocalipse, capítulo 5, verso 11, ó, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, né, cujo número era de milhões, milhares e de milhares, né? Todos os anjos do céu, meus queridos, são milhões, milhares e miríades de anjos, né? Então são muito anjos no céu, né? Eu não sei quanto é o número da população da Terra, que eu não me lembro. Se cada uma pessoa já tem o seu anjo da guarda, então por aí você já tem uma ideia de quantos anjos tem. Aí depois tem os serafins, os querubins, né? Que trabalham diretamente no trono de Deus, né? Então são muito anjos e eles serão as testemunhas, meus queridos. Olha, então vai ser um julgamento muito bem feito e bem às claras, né? Nada escondido, né? É interessante que julgaram Jesus, né? Pilatos mandou Jesus lá para Barrabás, depois fizeram o julgamento de Jesus escondido, né? De noite, né? Um julgamento injusto, mas o julgamento de Deus, ele é justo. A gente sabe que todo julgamento, tanto para condenação como para absorver, ele é baseado em alguma lei. E qual é a lei que Deus vai usar para fazer esse julgamento, meus queridos? Será que o céu também tem uma constituição? E se tiver, qual é essa constituição, meus queridos? Qual é esta lei? Vamos ver? Tiago capítulo 2, verso 12. Tiago, um pouquinho para trás, 2:12. Tiago 2, verso 12. Olha o que diz, ó. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. E que lei da liberdade é essa? Vamos deixar isso mais claro? Ó, o verso 10 e o verso 11 aí, ó, que interessante, ó. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém mata, vem a ser transgressor da lei. Aonde é que está escrito esses mandamentos? É nos 10 mandamentos, meus queridos. É lá que está esta ordenância de Deus, né? Então a lei a qual Deus vai usar como base é a sua lei. É os 10 mandamentos ali, né? Por eles que vai ser baseado todo o julgamento do ser humano ali, né? Agora, o que vai acontecer para aqueles que não confessou, que não deixou, que não abandonou os seus pecados? Vamos ver? Livro de Êxodo, capítulo 32, verso 33. Êxodo 32, é o segundo livro da Bíblia. Êxodo 32, 33. O que vai acontecer para aqueles que não abandonou, não se livrou, não quis deixar o pecado, mas continuou na prática do pecado? Livro de Êxodo, capítulo 32 e o verso 33. Então disse o Senhor a Moisés, ó, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Olha, vai, pois, agora e conduzem o povo para onde te disse, e eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Olha que coisa interessante, meus queridos. Então, o que acontece com a pessoa que não abandona o pecado? O seu nome é riscado no livro da vida. Se você não tem o nome no livro da vida, meus queridos, então você já está condenado, né? A sua sentença já é a sentença de morte eterna, né? Porque o julgamento acontece para aqueles que estão no livro da vida. E aqueles que estão no livro da vida já serão absolvidos, porque conseguiram manter o seu livro lá pelo poder de Cristo Jesus, né? Então isso é muito interessante, você manter o seu nome nos livros do céu. Fazendo o quê? Praticando a lei, praticando os mandamentos de Deus.
né? Por suas próprias forças? Não, pelos méritos de Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo atuando aí na sua vida, né? Mas se você vencer o pecado, né? O que vai acontecer com você? Vamos lá, Apocalipse 3, verso 5. Ó. Mas você foi um vencedor, você venceu o pecado, né? Então, qual é o resultado? Vamos lá, Apocalipse 3, verso 5. Ó. Olha que interessante, Apocalipse 3, verso 5, diz assim, ó: o vencedor será vestido de vestiduras brancas, olha, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Olha que coisa linda, né? Você vai ganhar uma vestidura branca no dia do julgamento de Deus, né? E você vai ser absorvido, porque Jesus está ali te confessando todos os dias diante de Deus, né? E diante dos santos anjos de Deus, né? Então não há condenação para você, né? Há uma absorção para a vida eterna. Agora, aqueles que têm o nome riscado do livro, esses sim sofrerão a morte eterna, a condenação eterna, né? Agora, que sentença haverá no final do julgamento, né? Apocalipse capítulo 12, 11 e 12, ó. Apocalipse 22, vamos lá. Apocalipse 22, o verso 11 e o verso 12. Diz assim, ó: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, né? Sabe por que o texto diz isso, meus? Olha, o justo continua na prática da injustiça e o santo continue a santificar. Porque vai chegar um momento, meus queridos, que o Espírito Santo vai ser retirado da pessoa, né? Aí esse que o Espírito Santo é retirado da pessoa, ele não tem mais a noção do que é certo e o que é errado. Ele vai continuar na prática. Se ele for uma pessoa que sempre praticou o mal, sempre praticou a injustiça, ele vai continuar sempre nessa injustiça, nessa imundícia até a volta de Jesus, até o dia do julgamento. Mas aquele que sempre colocou sua vida nas mãos de Deus, né, meus queridos, esse sim vai receber o toque de Deus, né? Esse vai se manter diante de Deus, fazendo e praticando as coisas de Deus. Nós chamamos isso como fechamento da porta da graça, onde a graça não haverá mais. Porque é assim, ó, para que você entenda isso melhor, a Bíblia, ela é um livro, mas é um livro guiado pelo Espírito Santo. Se você retirar o Espírito Santo da palavra de Deus, é um livro comum, ele não fará efeito na sua vida. Por que as pessoas são transformadas? São transformadas pelo livro? Não, são transformadas pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Se isso for retirado, a pessoa ela só se afunda, o erro só se afunda para o mal. É assim que está se falando, porque no tempo que a graça se findar, meus queridos, quem é santo continua santo, quem é injusto continua injusto. Já não haverá mais um meio de salvação para essa pessoa, né? Só para aquelas que continuaram justas e tendo sua vida justificada em Cristo Jesus, né? Agora o verso 12, ó: e eis que venho sem demora, e comigo está o quê? O galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Olha, então aquele que é absorvido e que manteve a sua vida santificada receberá o galardão nas mãos de Cristo. Que galardão é esse? A vida eterna, num mundo melhor, num mundo abençoado, num mundo santificado por Deus, né? Agora que você já conhece como é todo o procedimento do julgamento de Deus, né? O que cabe para você? Qual é a parte importante de tudo isso que a gente leu, que a gente aprendeu aqui nesta noite? Aí eu te chamo você novamente para o livro de Eclesiastes, vamos lá? O livro que a gente começou, agora no capítulo 12, verso 13. Eclesiastes, depois de Provérbios aí, né? Capítulo 12, agora é o verso 13, né? O verso 13. Diz assim, ó: de tudo que se tem ouvido, a suma é, né? Quer dizer, ó, de tudo que se tem ouvido, essa palavra suma é o resumo, de tudo que se tem ouvido, o resumo é:
teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Está aqui o recado de Deus. Se eu tivesse que dar um conselho para uma pessoa hoje, num mundo tão caótico que nós vivemos, eu daria esse conselho para a pessoa: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, tá? Então que Deus possa estar te abençoando, que Deus possa aí estar te revestindo da graça para que você mantenha o seu nome escrito no livro da vida, para que no dia que Cristo voltar você receberá das mãos dele o galardão que é a vida eterna. Que Deus possa estar abençoando você ricamente e a sua família. Compartilhe isso com as pessoas. Deixe o seu like e se inscreva aí no canal. Que Deus possa estar iluminando você e mais pessoas para que ela aprenda essas preciosidades da palavra de Deus. Agora, o próximo estudo que nós vamos ter é um tema muito interessante, meus queridos. Ele vai falar dessas testemunhas, né? Nós vamos estudar sobre os anjos. Você quer aprender, quer saber sobre os anjos? Então aguarde para o próximo tema, tá bom? Que Deus o abençoe ricamente e um bom resto de semana para vocês.